No primeiro dia de maio comemoramos o Dia Internacional do Trabalhador. Em Angola fala-se muito de reconstrução nacional, por isso nós vamos conhecer de perto quem são aqueles que fazem a diferença quando o assunto é reconstruir. Acompanhe. Estradas a serem construídas, habitações, prédios. Hoje Angola passa por um importante momento de reconstrução e consolidação de 10 anos de paz. Ao sobrevoar Luanda, percebe-se quanta coisa já mudou. Uma Angola ontem, degradada pela guerra, hoje, sem guerra, está a crescer de uma maneira que todos os angolanos estão a gostar. Está bonita, há muitos pontos turísticos, paisagens, está bonita. A cidade está mais bonita, o país está a crescer, a desenvolver cada dia que passa. Novos bairros planeados, a Ilha do Mussulo, mas muito ainda está a ser feito. Neste momento de reconstrução do país, quais são as profissões que têm feito a diferença e que estão a contribuir para esta nova Angola? Vamos conhecer um pouco mais o arquiteto, o engenheiro e o pedreiro. Luanda, terra de braços abertos, terra minha, terra sua, terra nossa. Aqui nesta obra, os pedreiros estão a construir, a trabalhar. São eles que, com muita habilidade, suor e disciplina, dão movimento e vida ao que estava no papel. O pedreiro num canteiro de obra, dá o primeiro espaço, que é a fundação, o levantamento de parede, o reboque, assim, e mais além. Já o engenheiro orienta e acompanha o trabalho no campo. Mas não é apenas coordenar. Ele é o responsável pelos cálculos, em dimensionar os gastos e tornar realidade um projeto. A importância do engenheiro civil numa obra é exatamente gerir a mesma obra, desde o princípio, que é pegar o projeto e fazer o dimensionamento dele. Dimensionar um projeto é calcular a quantidade de armações que levam os pilares, as vigas, as lajes, por aí em diante. A quantidade de trabalho do engenheiro é um universo muito superior do que um pedreiro. Para além dele dimensionar a obra, ainda tem que gerir o pessoal. Estudos e gráficos mostram que da década de 90 para cá, ou seja, em 20 anos, Luanda ficou quase 8 vezes maior em área ocupada. Isso significa que alguns problemas urbanos aparecem ou se tornam pior e que é preciso novas ideias. Mas quem sonha e cria é o arquiteto. São estes profissionais que estudam, analisam e desenham as soluções. O trabalho do arquiteto é a criação de espaços, de objetos para as pessoas viverem em plenitude, em harmonia com o ambiente e com as pessoas. O arquiteto é o que fazer, por isso ele concebe o projeto, seja da escala da cidade, ou seja da escala do edifício. O engenheiro tem as técnicas de fazer aquilo se transformar em realidade, os conhecimentos, e o pedreiro tem a força, o talento e a habilidade de fazer com que aquilo seja construído. E nas ruas, será que as pessoas já deram conta que estas mudanças estão nas mãos destes profissionais? Será que conhecem um pouco mais sobre estas profissões? Tem o pedreiro, tem o engenheiro e tem o arquiteto. O arquiteto é o homem que está aí a projetar. O engenheiro é o homem que tem encarregue da obra ser feita. O engenheiro dá o primeiro passo, que é para o pedreiro terminar. O trabalho do pedreiro é levantar as paredes de uma casa, de um prédio, fazer a construção de um edifício. É de louvar e respeitar a construção civil, porque eles são muito batalhadores, apesar de serem uma profissão que muitos não dão valor, e a respeito. Aqui o sol brilha para todo mundo. Condição é trabalhar para vencer. Em Luanda, há 20 anos, o arquiteto Lourenço Valadares conhece bem a realidade do país. Foi um dos responsáveis pela idealização de Talatona, um bairro totalmente planeado e idealizado na época para tirar o foco do centro de Luanda. Bom, nos anos 90, praticamente no início de 95, foi quando o governo percebeu que o crescimento da cidade estava em níveis excepcionais, quer dizer, duplicando a cidade a cada período de 2 anos, 3 anos.
por uma realização de ocupações das populações que vieram do campo para a cidade, provavelmente devido ao conflito militar, para além do crescimento da sua própria população, e não havia forças, digo assim, das atitudes de governo que pudessem prever ou conter, digamos assim, a ocupação de maneira irregular. Então, foi nessa época que houve o conceito chamado do Luanda Sul, do qual eu faço parte da equipe dos arquitetos, e que trouxeram a proposta da infraestrutura e da legalização e do desenho urbano chegar antes da ocupação. Outro arquiteto envolvido em criar soluções e habitação é o arquiteto Ilídio Daio. Ele faz parte da equipa de requalificação urbana de 2 grandes bairros, o Kazenga e o Sambizanga. Esse projeto já existe há um ano. Foi criado um gabinete de reconversão, um gabinete técnico de reconversão urbana do Kazenga e do Sambizanga. E já está em curso o projeto. Já existem alguns edifícios a serem feitos numa zona livre dessas zonas do MUSEC. O projeto de reconversão urbana do Kazenga e Sambizanga tem como objetivo ser inclusivo, né? Com a participação das comunidades que vivem no Kazenga e no Sambizanga, e com o plano de que essas pessoas que lá vivem em más condições possam ter uma habitação condigna. Mas os sonhos dos arquitetos não param por aí. Ao observar os problemas que Luanda enfrenta, como por exemplo os engarrafamentos, Lourenço Valadares já pensa em soluções que garantem no futuro a mobilidade das pessoas. Atualmente estamos estudando, estamos nos dedicando, estamos nos esforçando para desenvolver soluções na questão da mobilidade urbana de Luanda. Este é um gravíssimo problema. O Luanda tem os deslocamentos dentro da cidade são extremamente difíceis. Tem-se hoje um gasto em tempo e em recursos muito grande. Quer dizer, a população tem uma qualidade de vida urbana insatisfatória no quesito do deslocamento. Já Ilídio Daio sonha com um conceito que idealizou chamado Quimbópolis, um projeto inspirado e que reproduz a estrutura de um quimbo. Urge a criação de microcidades no interior de Angola, para não só dissuadir quem esteja no interior vá para os centros urbanos, como também atrair quem esteja nos cascos urbanos, voltarem para as suas zonas de origem. A criação dessas cidades-escola, desses quimbópolis, em várias partes de Angola, a médio prazo acho que é uma estratégia pertinente e que deve ser seguida, para termos os centros urbanos como Luanda e Benguela muito mais harmoniosos e muito mais descongestionados. Modernos ou tradicionais, os projetos, as edificações que estão a ser construídas por pedreiros, engenheiros e arquitetos em Angola revelam a importância destes profissionais, juntos para um futuro melhor. Os ganhos da paz, estamos a ver que já está a se mudar algumas coisas. Acima de tudo, não deixam que o ser angolano fique de parte e que possamos todos trabalhar em prol da nossa pátria, que é Angola, para que então cada vez mais possamos ter uma vida melhor. Estes são os profissionais que ajudam a construir a Angola do futuro. E no próximo bloco vamos acompanhar uma matéria muito radical. Você não pode perder, logo após um curto intervalo.